Olha, hoje a gente tem um material denso, viu? Daqueles que mexem com a gente. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Nossa, um clássico absoluto. Exato. E mergulhar nisso é quase como entrar num labirinto da mente humana, sabe? Cheio de becos escuros e questões que ficam com a gente depois. Com certeza, é uma obra que não te larga fácil. Nossa ideia aqui não é, fazer uma análise literária completa. Não é isso. É mais pegar esses pedaços que a gente tem e tentar entender juntos o que eles mostram de mais forte. Entendo. Focar na essência desses momentos-chave. Isso. Quem é esse Raskolnikov? Que ideias são essas que o levam a um ato tão extremo? E como os encontros dele com outras figuras, né, como Sônia ou Porfírio, acendem faíscas na história. É como tentar montar um quebra-cabeça complexo só com algumas peças essenciais, mas que são muito reveladoras. Exato, é um jeito de acessar os pilares dessa história, que é bem complexa e poderosa. Pois é, estamos falando de um jovem estudante, Raskolnikov, lá em São Petersburgo, esmagado pela miséria, né, vivendo num cubículo sufocante. Sim, a descrição do lugar é terrível. Muito. Mas não é só a pobreza, isso é importante. Ele tá, assim, cozinhando uma teoria perigosa na cabeça. Uma ideia que, na visão dele, o separa do resto da humanidade e, bom, lhe daria o direito de matar. Essa é a parte central, né? A tal ideia. Justamente. E os trechos que a gente vai ver pegam esse antes, o durante e principalmente o depois do crime. Mostram todo o turbilhão psicológico e moral que se instala nele. Então vamos começar por ele mesmo, pelo Raskolnikov. A descrição inicial dele nos textos é, nossa, muito forte. Marcante, né? Totalmente. Isolado, vivia como uma tartaruga na sua concha, diz o texto. Evitando até a senhoria para não ter que encarar as dívidas, preferindo quase atirar-se como um gato pelas escadas abaixo. É um nível de isolamento e desespero muito grande. E a gente sente o calor opressor de São Petersburgo, o cheiro ruim, a sujeira. Parece que tudo isso está pressionando os nervos dele que já estão em frangalhos. Sim. O ambiente físico contribui demais para a tensão psicológica. Ele já parece prestes a explodir mesmo antes de fazer qualquer coisa. Verdade. E aí, no meio dessa pressão toda, entra a ideia. Aquela conversa dele com o investigador Porfírio, que aparece nos trechos, é fundamental para a gente entender. Assim, a conversa sobre o artigo que ele escreveu. Exato. Ali ele basicamente divide o mundo em dois tipos de pessoas. As ordinárias, a grande massa, que só servem para reproduzir a espécie e tem que obedecer à lei, né? A maioria, segundo ele. Isso. E as extraordinárias, os gênios, os Napoleões da vida, que teriam o direito de passar por cima de obstáculos, inclusive leis e até vidas, para realizar algo grandioso, para dizer uma nova palavra. É uma ideia bem... perigosa. E arrogante, né? Muito. E ele se pergunta se ele pertence a essa segunda categoria. Matar a velha agiota, a Aliona Ivanovna, seria a prova disso para ele. Seria eliminar um piolho, como ele pensa, alguém inútil, em nome de um bem maior ou talvez só para testar a própria força. Mas o que me pega muito é a dualidade dele. Porque numa hora ele pensa, tá lá no texto, serei capaz disso? Será isso uma coisa séria? Não, de maneira alguma. Divirto-me, mas é à custa da minha imaginação, é uma brincadeira. Ele tenta se convencer, né? Se afastar da ideia. Exato, ele tenta dizer pra si mesmo que não é pra valer. Só que aí, logo depois, a gente vê ele indo na casa da Liona pra penhorar um relógio velho de prata. A visita de reconhecimento. Quase. Isso. E a descrição é fria, calculista. Ele repara onde ela guarda as chaves, no bolso direito. Ele olha para a cômoda e pensa onde o dinheiro deve estar. Deve ser no gavetão de cima. Quer dizer, ele está planejando sim, mesmo negando para si mesmo. Sem dúvida. Essa dissonância cognitiva, essa luta interna, é o centro do tormento dele desde o começo. A teoria é quase uma tentativa de justificar racionalmente o impulso que talvez venha de um lugar muito mais sombrio. Tipo orgulho ferido, desespero? Pode ser. Orgulho ferido, a sensação de impotência diante da miséria. Ele quer acreditar na teoria porque admitir que é só desespero ou maldade seria talvez insuportável pro ego dele. Faz sentido. A visita à Liona é quase um ensaio mesmo. Ele está testando a própria resolução, observando os detalhes como se já estivesse executando o plano mentalmente. É isso.
E aí vem o ato em si. Nossa, é descrito de uma forma muito crua, né? Muito brutal nos trechos. Demais. A machadinha que ele pega quase por acaso, escondida na portaria. O golpe na cabeça da velha, a Liona, enquanto ela tenta desfazer o pacote do falso penhor, de costas pra ele. E o pior ainda tá por vir. Pois é, a chegada inesperada da irmã, a Lisiaveta. E ele a matando também num impulso de pânico total. O caos mental dele ali é palpável. O texto diz, sentiu que perdia a cabeça, que tinha quase medo. É de gelar o sangue ali essa parte. E o impacto psicológico é imediato, avassalador. A fuga dele depois, nossa, é a de alguém completamente fora de si. Totalmente desastrada. Esquece a porta aberta, quase dá de cara com gente subindo a escada. Aí se esconde por pura sorte num apartamento vazio que estava sendo pintado, ouvindo a conversa do Kotiar do Piestriakov do lado de fora falando sobre o crime. Que tensão. Muita. Tudo é desajeitado e impensado. E o jeito como ele esconde os poucos objetos que roubou e a carteira, debaixo de uma pedra qualquer num pátio aleatório. Ele mesmo pensa, é assim que se escondem as coisas. Mostra o estado de confusão dele. Total. E aí vem a febre, o delírio, a paranoia que o derrubam na cama nos dias seguintes. São a manifestação física direta da culpa, do trauma. O corpo dele reage ao horror que a mente tenta negar ou justificar. Ele tá doente da alma mesmo. Nesse estado de febre, de confusão, outras pessoas começam a orbitar em torno dele. E uma delas é fundamental, a Sônia Marmeladova. A Sônia, peça-chave. A gente ouve falar dela pela primeira vez naquela cena da taverna, pela boca do pai bêbado dela, o Marmeladov. Que relato desesperador, né? Nossa, terrível. A madrasta tuberculosa, a Ekaterina Ivanovna, as crianças passando fome e a Sônia tendo que se prostituir para sustentar todo mundo. Aquela frase do Marmeladov, eterna Soniatka Marmeladov enquanto o mundo existir, carrega um peso enorme, um peso de sacrifício e sofrimento. E depois a gente vê um lampejo de compaixão no Raskolnikov quando ele dá quase todo o dinheiro que tinha acabado de receber da mãe para ajudar no enterro do Marmeladov, que morre atropelado de forma trágica. Isso é importante. Mostra que ainda existe alguma humanidade nele, soterrada pela teoria e pelo crime. E a Sônia, ela é o espelho moral invertido do Raskolnikov. Como assim invertido? Bom, se ele representa a razão orgulhosa tentando justificar o crime, a Sônia encarna a fé humilde, a compaixão, a capacidade de suportar um sofrimento imenso sem perder a humanidade essencial. Entendi. Ela vive na pele a miséria que o Raskolnikov tanto teme, mas a resposta dela não é essa transgressão que ele defende, essa ideia de ser extraordinário. A resposta dela é o sacrifício e a crença profunda na possibilidade de redenção através do sofrimento aceito. Ela é a personificação do ideal cristão de humildade e amor ao próximo, mesmo no fundo do poço. Exatamente. Mesmo nas condições mais degradantes. E a cena da confissão no quarto dela, nossa, é potentíssima. Raskolnikov vai até lá, atormentado, e depois de muita tensão ele solta. Fui eu quem matou Lisavieta e a velha. Um momento de clímax emocional absurdo. E a reação dela? Primeiro é o choque, o horror, claro, mas logo depois vem uma compaixão que desarma a gente lendo. Ela não o repele, ela chora por ele. É incrível, ela diz algo como, não, é que tu agora és mais desgraçado do que ninguém neste mundo. Essa compaixão dela é quase inacreditável, né? Vindo de alguém que sofre tanto quanto ela. Sim, e é isso que a torna tão poderosa na narrativa. Ela não o julga segundo a lei dos homens ou as teorias intelectuais dele. Ela o vê segundo uma lei de amor e compaixão que transcende o crime. Ela vê o sofrimento dele por trás do ato. Exatamente. Ela vê a alma torturada e é dessa compaixão que nasce a exigência dela. Ele precisa confessar publicamente. Aceitar o sofrimento e redimir-se por meio dele, ela diz. Ela não oferece uma saída fácil. De jeito nenhum. Mas oferece um caminho árduo de expiação que ela mesma se oferece para percorrer junto com ele.
É um chamado para ele sair daquele isolamento da teoria dele e voltar para a humanidade compartilhada. Mas nem todas as interações dele são assim, né? Buscando essa redenção. Tem o jogo psicológico com o investigador Porfírio Petrovich. Ah, o Porfírio. Outro tipo de confronto completamente diferente. Como ele faz isso? Os trechos mostram o Porfírio agindo de forma muito sutil, quase amigável às vezes, discutindo aquele artigo antigo do Raskolnikov sobre os homens extraordinários, dando volta sem nunca acusar diretamente. É um duelo intelectual brilhante e, ao mesmo tempo, angustiante para quem lê e para o Raskolnikov, claro. O Porfírio não tem provas concretas, ele mesmo admite isso para o Raskolnikov em certo momento. Diz que a psicologia tem 2 gumes, pode enganar. Então, como ele pressiona? Ele usa a própria inteligência do Raskolnikov contra ele. Percebe o estado mental alterado, as contradições, a obsessão dele com o crime. Discutir o artigo é uma forma de cutucar a ferida, sabe? De ver como Raskolnikov reage à própria teoria agora que colocou em prática. Ele joga iscas. Isso. E ele sabe de detalhes como o fato de Raskolnikov ter voltado ao apartamento da velha depois do crime e uma informação que ele pescou de uma testemunha, o peleiro que estava lá por acaso. Ele cerca o Raskolnikov psicologicamente, esperando que a pressão interna o faça desabar e confessar. O mestre da manipulação sutil, então. Totalmente. E falando em figuras perturbadoras, tem o Svidrigailov. Que personagem sinistro. Ah, Svidrigailov é complexo e sombrio. O antigo patrão que assediou a Dunya, a irmã do Raskolnikov, a esposa dele morreu de forma bem conveniente, né? Deixando uma fortuna para ele. E aí, por puro acaso, ele tá hospedado no quarto ao lado do de Sônia. E houve a confessão. Exato. Que poder isso dá a ele. E ele tenta usar isso para chantagear a Dunya. Svidrigailov é fascinante, porque ele talvez seja o que o Raskolnikov poderia ter se tornado se tivesse conseguido silenciar a própria consciência. Como assim? Ele parece viver aquela ideia do homem extraordinário, que está acima da moral comum, mas de uma forma cínica, hedonista, voltada só para os próprios desejos. Não tem nele o tormento intelectual ou moral que consome o Raskolnikov. Ele vive sem culpa. Aparentemente sim, ou pelo menos ele age como se vivesse. Mas ele também não parece feliz. Tem uma estranheza nele, um tédio existencial profundo. As alucinações ou visitas da falecida esposa Marfa Pietrovna. Marfa Pietrovna digna-se visitar-me, ele diz. Assustador. Ele parece buscar alguma excitação na obsessão pela Dunya ou por aquela noiva adolescente que ele arranja, mas tudo soa vazio, desesperado no fundo. E a chegada da mãe Pulquéria e da irmã Dunya em São Petersburgo, isso joga mais lenha na fogueira interna do Raskolnikov, né? Com certeza. A presença da família intensifica demais a culpa e o isolamento dele. Porque ele vê o noivado da Dunya com aquele Lujin, um sujeito mesquinho e calculista, como um sacrifício que ela está fazendo por ele. Raskolnikov. Exato. Ele enxerga um paralelo com o sacrifício da Sônia e isso o revolta profundamente. O amor e a preocupação da mãe e da irmã se tornam um fardo para ele, porque ele se sente completamente indigno depois do que fez. O confronto dele com o Lujin no quarto dele é explosivo por causa disso, né? Sim, ele quer proteger a Dunya tanto do Lujin quanto do Svidrigailov, mas ao mesmo tempo se sente paralisado pelo próprio segredo. E a força moral da Dunya, a recusa dela em ser uma vítima, contrasta brutalmente com a desintegração dele. A dinâmica familiar só expõe ainda mais a fratura interna do Raskolnikov. E como tudo isso leva à confissão final? Parece que tem um gatilho ali, a notícia do suicídio do Svidrigailov parece ter um papel importante nisso, né? Sim, parece que sim. Raskolnikov fica sabendo quase por acaso lá no comissariado. É como se a alternativa moral, o caminho que talvez ele pudesse ter seguido, tivesse chegado a um beco sem saída, ao nada absoluto. O espelho sombrio que você mencionou. Exatamente. Se Svidrigailov, que vivia aparentemente sem culpa, escolheu o vazio, talvez o caminho do Raskolnikov, por mais doloroso que seja, precise ser outro. Faz sentido. E aí ele decide. Parece que sim. Logo depois de saber da morte dele, Raskolnikov se despede da mãe e da irmã de um jeito meio estranho, vai encontrar a Sônia, que já o espera na rua, como se intuísse o que ia acontecer, e finalmente entra na delegacia. E a confissão em si, depois de tanta angústia, tanta tensão interna,
é descrita de forma bem, Seca. sim, quase anticlimática. Ele fala com o tenente Ilya Petrovich, o Pólvora. Fui eu quem matou então a velha funcionária e a sua irmã Elisavieta com uma machada, e as roubei. Ponto. O ato está consumado, a palavra foi dita, e aí os trechos do epílogo nos levam para outro cenário completamente diferente. A Sibéria, o presídio. Mas o Raskolnikov que a gente encontra lá no começo ainda não parece totalmente arrependido do crime em si, né? É verdade. No início ele lamenta mais a própria fraqueza, como ele vê. A fraqueza de não ter suportado as consequências da sua ousadia, do que o ato em si. Ele ainda está apegado à teoria. Ele ainda se vê como alguém que falhou em ser extraordinário. Exatamente. O texto diz que ele não os encontrou seus atos de maneira nenhuma tão inábeis e estúpidos como se lhe tinham afigurado outrora. Ele ainda se sente superior. E os outros presos percebem isso. Percebem. Sentem essa arrogância intelectual, essa desconexão dele e o rejeitam. Chamam ele de ateu, dizem que ele não acredita em Deus. Ele ainda está muito preso na própria mente, no próprio orgulho. Mas aí, algo começa a mudar. E a Sônia tem um papel crucial nisso, né? Mesmo lá na Sibéria. Fundamental. A presença constante dela, mesmo que a distância no início, a paciência, o amor dela, isso, somado ao próprio sofrimento na prisão e a uma nova doença que o derruba, começa a corroer as fundações daquela teoria fria dele. A realidade começa a se impor sobre a abstração. Perfeito. A lógica abstrata que o levou ao crime começa a parecer vazia diante da realidade concreta da vida, do sofrimento compartilhado e do amor abnegado que a Sônia representa. A transformação não é instantânea, claro. É um processo lento, doloroso. Mas o texto sinaliza um renascimento. Mas ele ressuscitara e sabia-o. E tem aquele sonho final dele sobre a peste das ideias, onde cada um se acha dono da verdade absoluta e isso leva ao caos e à destruição mútua. Parece uma metáfora da própria teoria dele. Exato, parece ser a catarse final, a compreensão da natureza venenosa daquela filosofia desumana que ele abraçou. Uau! Explorar esses trechos de Crime e Castigo realmente nos joga dentro da cabeça atormentada do Raskolnikov. A gente vê a ideia perigosa se misturando com o desespero da pobreza, a brutalidade do crime e depois essa jornada excruciante pela culpa, o isolamento e, finalmente, a possibilidade de redenção. Fica muito claro como Sônia, Porfírio e até mesmo o Svidrigaïlaïa funcionam como peças nesse quebra-cabeça interno dele, iluminando caminhos e possibilidades diferentes, né? Totalmente. Dostoiévski parece nos mostrar, de forma visceral, o perigo das grandes teorias quando elas perdem o contato com a empatia, com a moralidade que nos conecta como seres humanos. A ideia do Raskolnikov, essa tentativa de se colocar acima da humanidade comum, quase o destrói por completo. Mas, e isso é crucial, a história não termina no abismo. Não termina. A redenção, ou pelo menos o início dela, não vem da inteligência superior ou da autoafirmação que ele tanto buscou. Vem da humildade forçada pelo sofrimento, da fé que a Sônia encarna, do poder do amor e da conexão humana, mesmo no fundo do poço. Fica a pergunta então, talvez. O que define a nossa experiência humana? Pois é, será que é a busca por uma lógica superior que justifique qualquer ato, como Raskolnikov tentou? Ou será que é a nossa capacidade de sentir, de sofrer junto, de se conectar com a fragilidade do outro e encontrar sentido justamente aí, mesmo que isso signifique aceitar limites e leis que ele tanto quis desprezar? Fica essa reflexão, né?